Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Como que você está? Eu espero que sob a paz e proteção do nosso Deus. E hoje o tema que nós vamos conversar é: não existe clima ruim. Alguns anos atrás eu li essa frase que me impactou muito. É uma frase que diz que os noruegueses falam isso, que não existe clima ruim, e sim roupas inadequadas. E eu lembrei dessa frase alguns dias atrás, quando uma sobrinha disse que um norueguês esteve lá em Curitiba e se queixou que sentiu muito frio. Realmente, Curitiba faz muito frio. Eu fui num congresso lá, passei um frio tremendo. Mas é interessante porque a Noruega é muito gelado, né? Tem locais lá que é menos 20 graus centígrados. Só que, e esse norueguês se queixou, porque na Noruega e nesses países de clima temperado, nós temos uma adaptação. As casas são adaptadas, os telhados, os pisos, as janelas com vidros duplos, tudo adaptado, né, para evitar o frio, né, para garantir o isolamento. E eles usam roupas térmicas, né, também com essa finalidade. Então, lá eles podem sentir menos frio do que aqui, porque nossas casas não estão adaptadas. Então, essa frase diz para mim que não existe condições ruins, clima ruim, situação ruim. Existe sim roupas inadequadas, existem falta de uma adaptação àquela situação. A gente precisa se adaptar, se ajustar. E isso é verdade na nossa vida, né? Nas nossas limitações, necessidades, mudanças, né? E as condições mudam de uma forma muito rápida, inesperada muitas vezes. É uma dinâmica e a gente precisa se adaptar. Eu estava pensando em Paulo. Paulo foi o campeão de adaptação, né? E ele diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tento muito ou passando necessidade, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo diz assim: o meu alicerce, a minha força, elas não estão nas posses, nas pessoas, nas circunstâncias. A minha força está em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. E é verdade, a gente precisa se adaptar. Na biologia, sobrevive não quem é mais forte, mas quem se adapta melhor. E para nós cristãos, o que seria se adaptar? Se adaptar à situação não seria você mudar a sua personalidade que nem o camaleão, né? O camaleão é um lagarto que ele tem uma habilidade muito interessante, conforme o ambiente, ou a emoção dele, ou o medo, ou na época de acasalamento, ele muda não só a coloração da sua pele, como também o padrão, né? Os desenhos da sua pele. É muito interessante. E por isso o símbolo do camaleão é usado para pessoas que são volúveis, instáveis, né? Que são maleáveis, né? Mas que se adaptam bem, né? Aonde vive. E se ela vai numa balada, ela curte, ela bebe, ela fala palavrão, ela fala o que entra no esquema das piadas, né? E na igreja é aquele santarrão, né? Que transpira, simula santidade. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que nós, como cristãos, nós não podemos mudar a nossa personalidade. A adaptação não é mudar o nosso caráter, aquilo que a gente crê, né? Segundo lugar, tem pessoas que não mudam a personalidade, mas aceitam coisas que não são aceitáveis, valores, né? Que não, Deus condena. Então a gente precisa cuidar, porque adaptar não é aceitar
tudo, né? Não aceitar aquilo que é inegociável. Aceitar as pessoas, sim, nós devemos amar as pessoas, mas não podemos aceitar aquilo que fere a honra, a fé, os princípios de Deus. As situações, elas mudam, né? O clima, as condições mudam muitas vezes. A gente tem situações difíceis de enfrentar. Às vezes são perdas de pessoas, perdas de saúde, perdas de emprego, mas eu preciso aprender a me adaptar. Eu preciso pedir a Deus sensibilidade, discernimento. Quando as mudanças ocorrem, elas ocorrem sempre, né? E para eu identificar o que mudou, o que eu perdi, o que eu ainda tenho, o que eu posso fazer com o que restou. Fazer um balanço, né? Quais os recursos que eu tenho ainda disponíveis e como eu posso usá-los para prosseguir, né? Com estabilidade, com equilíbrio. Eu conheço pessoas desempregadas que perderam o emprego e que foram em frente. Se desenvolveram, um deles na arte de fazer sorvete, uma mulher que se desenvolveu na arte de fazer conservas e foi em frente. Como nós precisamos entender que muitas vezes as perdas, elas são importantes porque elas nos trazem muitas vezes livramento, né? Eu fico pensando se essas pessoas tivessem se acomodado àquele emprego, né? Até medíocre para a capacidade que ela tinha, ela poderia ter se perdido, né? Ficou desempregado, não busca mais nada, fica se lamentando no chororô, nada está certo, né? Mas a gente tem que pensar o que restou. Pode ser coisa simples, Deus pode fazer algo extraordinário daquilo que restou. É a gente chegar perante o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de mim agora? O que eu vou fazer, né? E ir em frente, não esperar condições ideais, ótimas para prosseguir. Não podemos ficar esperando, né, o clima melhorar, a situação melhorar para prosseguir. Eu lembro de uma história que eu li sobre David Livingstone. Era um missionário na África e ele recebeu uma carta da Inglaterra, da igreja, dizendo assim: como é que estão as estradas aí na África? Nós queremos mandar missionários, mas a gente queria saber a situação, as condições para poder fazer isso. E Livingstone então diz que respondeu, né? Isso foi no século XIX. Missionários que necessitam de estradas para pregar não se adaptam ao que tem, eles são totalmente dispensáveis. Livingstone falou: olha, eu estou aqui me adaptando e a gente precisa se adaptar. Diante das mudanças, né? A gente precisa pedir a Deus ajuda. O que eu posso fazer para me adaptar? E com a consciência que nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que cuida de nós e nada é por acaso. Se Deus permitiu, é porque Ele está trazendo livramento, é porque Ele quer abrir outra porta melhor para você. Tudo que nos acontece é providência de Deus. Mas nós não podemos, diante dessa situação, ficar paralisados, esperando, né, algo cair do céu. Precisamos buscar o Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, né? E o que vier a tua mão para fazer, faça o teu melhor, mesmo em condições que não sejam ideais, né? Mas porque Deus está conosco, Ele nos fortalece, Ele nos capacita. Lembra da história de José? Cerca de 1700 antes de Cristo, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi feito escravo na casa de Potifar, e lá ele deu o seu melhor, e de escravo ele se tornou administrador da casa de Potifar. Depois, né, ele foi preso de uma forma injusta, por acusação injusta da mulher de Potifar, mas na prisão ele se tornou um líder. Apesar de ser prisioneiro, ele se tornou um líder. Depois ele foi alçado ao papel de governador do Egito.
Olha só, ele era um estrangeiro, ele se torna o governador num país que não era dele. Quanta coisa que esse rapaz fez, mesmo diante de situações que mudavam na vida dele, situações inóspitas, aparentemente, mas ele deu o seu melhor. A certeza que ele tinha no coração é que era Deus no controle de todas as coisas, que ninguém tinha autoridade sobre a vida dele, era Deus que estava com um propósito, com um projeto e abrindo portas uma atrás da outra para ele ter uma vida diferente. E ele foi se adaptando. Então, diante das mudanças, né? Eu sei que a gente fica com medo, né? A gente se sente inseguro, a gente fala, eu vou para um caminho desconhecido, deve ter curvas, aí eu não sei o que vai estar depois da curva, o que vai acontecer comigo, porque é desconhecido esse lugar. Mas aquela certeza que nada é por acaso, é Deus que nos fortalece, a certeza que Deus ele vai abrindo o caminho certo para nós e Ele sabe o que está atrás da curva, depois das curvas, né? Ele sabe, porque nada pega Deus de surpresa. Que eu e você possamos confiar no caráter de Deus, nas promessas que Ele nos deu, que não nos deixaria sós, seja na tempestade, seja na calmaria, né? É Deus, é nele que nós devemos confiar. E me encanta o texto que está lá em Salmo 44, versículo 6, né? Que diz assim, olha só, Salmos 44, versículo 6, não confio no meu arco e não é minha espada que me salva. Diante das mudanças, do clima que às vezes é ruim, das tempestades, das perdas, que eu possa entender que é Deus na minha história, que não há casos, porque é Deus que governa a minha vida. É Ele que me dá força em toda a situação, é Ele que direciona meus passos, é Ele que sabe, conhece todas as coisas. E Ele tem um caminho, um propósito preparado para mim e para você. Que eu possa pensar, é Ele, não é no meu arco, não é na minha espada, nos meus recursos que eu devo confiar, mas é em Deus. E quando eu confio em Deus, não tem clima ruim, porque no projeto de Deus, no propósito de Deus, né? Deus, ele vai abrindo o caminho, ele vai financiando nossa caminhada, ele vai nos capacitando, né? Tanto força nos nossos pés, nos nossos joelhos, né? Para a gente poder caminhar, tanto força capacitando nossas mãos para nós frutificarmos em toda e qualquer situação. E eu quero terminar com o texto que está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 7, texto maravilhoso, né? Que diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança, cuja confiança está no Senhor. Daí ele continua dizendo, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, quando o clima fica quente, insuportável, né? Ele não receia, mas a sua folha fica verde, né? Ele não resseca. E no ano de sequidão ele não se perturba e nem deixa de dar o fruto, porque o fruto não vem de nós, o fruto vem de Deus. Amém? E esse nosso Deus, ele não nos abandona. Não importa que o clima pareça tão ruim, tão difícil, vamos pedir a Deus sabedoria para entender aquilo que a gente perdeu, aquilo que a gente ainda tem e o que nós podemos fazer com o que sobrou. Que Deus nos oriente, nos capacite, nos direcione os nossos braços, as nossas pernas, para que nós frutifiquemos em todo o tempo. Amém? Ai, como é maravilhoso estudar a palavra de Deus, aprender mais desse Deus que cuida de nós, desse Deus e que tem um caráter extraordinário, Deus fiel, e nele nós podemos confiar. Um grande abraço, fica com Ele, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.